Então, né, a 8666, modalidade determinada conforme o valor do edital, né, conforme estava falando, essa é a maior diferença, que na lei antiga, aí, na 8666, as modalidades eram escolhidas conforme o valor, né, conforme era o valor total da licitação ali, era a modalidade que deveria ser escolhida. Depois a gente vai ver certinho lá quais e os valores, né? Mas o que determinava era isso, o valor. O rito, o procedimento era esse, né? Você, no dia e na hora, lá, conforme o edital sempre que dizia isso, que diz, né? O dia e a hora, você tinha que chegar lá com os papéis de credenciamento e os envelopes lacrados e protocolar tudo. E ficar esperando ali o certame, né? Ficar esperando você sentar na mesa lá para poder participar. Então, apesar de ser uma modalidade que é presencial, né? Essas modalidades todas são presenciais, mas é possível, né? A legislação sempre permitiu, a jurisprudência sempre permitiu que o envio de envelope, que seria esse envio, né? Ou o envio de envelope pelo correio, né? Ou seja, ninguém vai lá e protocola, ou protocolar esses envelopes um dia antes, né? Uma semana, seja o tempo, o prazo que for antes, a partir do edital aberto, qualquer um podia ir lá e protocolar os envelopes, e não precisava estar lá no dia, na hora, para participar, né? Não necessariamente não precisava estar lá presente, apesar de ser uma modalidade presencial, mas nunca foi exigência que, né, precisaria algum representante presente. As empresas inabilitadas, ou seja, as que apresentam algo de errado na documentação, são excluídas do certame e seus preços não são revelados. Então, né, essa particularidade aqui desse tipo de modalidade, né, é essa, né? Os envelopes são abertos antes, né, a parte os envelopes de habilitação são abertos antes e ali já é analisado toda a documentação. Tendo alguma coisa de errada na documentação de habilitação, né, ou seja, nos documentos mesmo da empresa, tendo algo de errado, essa empresa ela é inabilitada, né, e, e nem chega daí a conhecer os preços dela, né, nem é aberto o envelope lá de preço da empresa inabilitada. A oferta é única, né, e a margem de preferência das empresas é de 10%, né? Então, assim, aqui não tem disputa de preço, não tem nada, você coloca o teu preço lá no envelope, e aquele preço lá é o final, acabou, né? Não tem nem disputa para se baixar o preço, e nem. Como fala? Fugiu o nome? Já lembro. Não tem nem negociação, né? Não tem nem. Aqui não é pregoeiro, né? É o agente de licitação, a comissão de licitação ali. Normalmente é o presidente da comissão de licitação, alguma coisa assim, que é a intitulação, né? Mas normalmente a comissão de licitação aqui nem negocia preço, nada, é aquele preço ali que você lacrou o envelope e acabou. Simplesmente se confere, o que tiver com o menor preço é o vencedor, né? E a mais de 10% aqui nessas modalidades aqui, né, o que a gente chama de empate ficto, então a margem é de 10%, né? No pregão é 5%. Aqui nessas modalidades aqui é 10%, a margem de preferência da pequena empresa para as grandes, né? Então, o que quer dizer isso? A grande empresa deu um valor de. Vamos achar uns números aqui. A grande empresa deu um valor de R$ 100. Imagina isso. Se a gente mexe aqui. Então, a grande empresa ofertou 100. Então, lá no envelope dela, lá o preço final dela era 100. E a ME foi de 90 e 90. Então, o valor da grande foi 100 lá no envelope, lá, o valor final dela, e o da microempresa foi de R$ 90,90. Ou seja, está dentro 10%, né? 10% de 100 é 10, então 9,90 aqui, né? Baixou, deu R$ 9,10 de diferença, então está dentro da margem de 10%. Então, automaticamente ocorreu um empate ficto, ou seja, as empresas estão empatadas. E aí a pequena empresa, aqui nessas modalidades aqui, é sempre assim, a pequena empresa pode dar uma nova oferta para desempatar. Pode realizar, né? Então, pode realizar uma nova oferta para desempatar.
Não pode ser errado, né? Aqui não vai dar certo. É ao contrário. A grande empresa ofertou 90 e 90. Vocês têm que reclamar no chat aí, falar que está errado. Senão eu passo a batida aqui. Então, a grande empresa ofertou 90 e 90, ou seja, o valor mais baixo, né? E a pequena empresa ofertou o valor de 100. Então, aqui, quem ganhou foi a grande empresa, né, com o valor mais baixo, 90 e 90. Agora, por conta do empate ficto, que é a margem de 10%, está empatado, né? Porque se dá 10% daria R$10, ou seja, né, está dentro da margem de 10%. Então, é como se a pequena empresa tivesse ofertado 90 e 90 também, né? Aqui. Como se a primeira tivesse ofertado 90, 90. Entre aspas aqui. Então, sim, é como se tivesse empatado. Na verdade, o valor dela foi 100, mas por fins de legislação, né, está empatado. Então, a pequena, GME, pode realizar uma nova oferta. E aí, de quanto precisa ser essa nova oferta? Precisa ser mais baixo. Então, se ela ofertar 90 e 89, é a ganhadora. E a grande empresa pode dar uma nova oferta para cobrir? Não, não pode, porque a empresa é ganhadora. Então, aqui já, na verdade, já está fora do assunto aqui, né, das modalidades de licitação, mas só para explicar um pouquinho esse negócio do empate ficto. Por que a pequena empresa tem que dar um valor maior e não ao contrário, já que a grande empresa tem mais condições de teste? Então, acho que agora que eu arrumei aqui, né? Que, na verdade, a grande empresa que dá o valor menor, a empresa o valor maior. Eu tinha invertido aqui, né? Mas agora não, agora está certo. A grande empresa, teoricamente, ganhou. Teoricamente não, na verdade ela ganhou. Mas por conta de lei, por conta que a lei fala que a pequena empresa tem 10% de preferência, então por conta da lei a gente considera empatado. Então, é como se as duas tivessem ofertado o mesmo valor. Mesmo que a pequena empresa ofertou um valor maior. E aí a pequena empresa tem a chance de desempatar, cobrindo o preço da grande. E se não cobrir, né? Por exemplo, a pequena empresa falar, não, eu não consigo fazer esse valor aí e tal. A grande empresa é ganhadora, não tem o que fazer, né? E se o valor aqui da grande empresa for fora dos 10%, aqui está a grande diferença, né? A grande empresa tem que sempre pensar nisso, que ela precisa, se ela é grande e tem amigo, ela precisa ficar fora dessa margem de 10% aí. Então, vamos imaginar aqui que a grande empresa ofertou 89 e a NE 100. Aqui não tem, né? Não existe empate. Então, aqui nesse caso não existe empate ficto, porque deu mais que 10% a diferença da grande para a pequena. Então, o empate ficto é isso. Quando a gente fala, quando eu ouvi falar de empate ficto, é isso. Para fins de carta e convite, tomada de preço e concorrência, a margem é 10% da Lei 8666. Na verdade, quem diz esse 10% aqui não é a lei de licitação, tá? Isso aqui é a lei de 2023, é a lei 126 de 2003. Contrário. Lei 126, lei 126, aí, ó, hoje tá difícil, hein? 123 de 2006, essa é a lei, chamada de lei das tá? Então, essa aqui que é a lei, que fala isso aqui. Vocês não vão achar isso aqui na lei de licitação, né? Não fala nada disso aqui, isso aqui é lá na lei das NE. Então, independente se é a lei 8666 ou se é a nova lei, isso aqui ocorre do mesmo jeito, né? A diferença é que no pregão é 5%, né? Porque pregão 5%, outras modalidades, né? Por outro, só 10%. Então, no pregão aqui esse impacto é 5%, e nas outras aqui é 10%. Da lei 866, qual que são as outras modalidades? Carta convite, tomada de preço e concorrência. Na lei nova, praticamente é só concorrência. A carta convite e tomada de preço não existe na lei nova, então praticamente é só concorrência.
Então vamos lá agora o que é quais são as modalidades, né? São essas que eu acabei de falar, e como que é cada um, aí, como que é as particularidades de cada um. Então a primeira é a carta convite, né? Qual que é o valor para que se possa fazer carta convite? Ainda pode fazer, né? Até 2023 aí vai poder. Então as licitações de até R$ 80.000 para bens comuns e até R$ 150.000 para obras e serviços de engenharia poderão ser realizadas pela modalidade carta convite. Então esses são os valores, né? Licitação de até 80 mil para bem comum. O que é bem comum? É os produtos do dia a dia ali, a maioria dos materiais que se compra aí, informática, papelaria, limpeza, uniforme, alimento, sei lá, tudo, né, assim, que é bem consumível, né? Carro, trator, tudo isso aí é considerado bem comum, que é o que se especifica ali diretamente, né? Aquele produto que você põe uma especificação lá e é aquele, acabou. Que é diferente de obra e serviço de engenharia, né? Que não tem como você não vai conseguir lá colocar lá o orçamento ou, né, comprar uma casa, um prédio, né, não é nem comprar, é construir, né, uma casa, um prédio, fazer um asfalto, alguma coisa, e você não vai conseguir um descritivo exato lá dessa construção, né? Então tem um monte de parâmetros ali para que se chegue ao valor final e para que se realize a construção. Então, por isso que esse serviço de obras de engenharia não é considerado bem comum. Bem comum, teoricamente, é isso, são os produtos ali que se é possível mensurar ali, né? Então, vou comprar uma televisão, você joga a especificação na televisão ali, todo mundo sabe que uma televisão é aquela, né? E é aquele jeito ali. Quando você vai construir alguma coisa, não tem. Então, um monte de parâmetros lá, né? Para compor ali aquela licitação daquele bem, né, daquela construção. Então, a diferença é mais ou menos essa. Então, a grande maioria, lógico, é bem comum, né? Bem dito como comum. O café, o copo, né, o computador, tudo esse tipo de produto normal aí, que é o usual do dia a dia, é tudo considerado bem comum. Para fins das modalidades aqui, sempre vai ter essa diferença, né, de bem comum para obras e serviços. Então, até 80 mil é permitido a carta de convite, e para obras e serviços, 150 mil. Essa modalidade consiste em a administração enviar o edital, carta de convite, né, para no mínimo 3 empresas com ramo de atividade pertinente com objeto listado. Então, assim, a carta de convite ela é chamada de carta de convite por conta disso, né? O órgão lá licitante, lá, o comprador, ele tem no sistema dele lá as empresas cadastradas, né? Conforme o ramo pertinente ali e tal. Normalmente tem lá, né? E aí ali ele pega 3, seleciona 3, depois, no começo a lei diz 3, né? Mas depois começou o entendimento aí dos tribunais e do Ministério Público de que deveria se notificar todo mundo, né? Ou seja, deveria enviar carta de convite para todas as empresas do ramo pertinente, para que todas pudessem participar. Mas vamos na lei aqui. Então, pelo menos 3, né? Tinha que ter pelo menos 3 empresas do ramo pertinente e se enviar esse convite aí, essa carta de convite, para que essas empresas participassem, né, dessa licitação. Isso aqui, lógico, né, nós temos que lembrar que essa lei é de 93, né? Então, aqui essa questão de internet, divulgação de edital por sites que pegam, já mandam no teu e-mail ali certinho, você conseguir fazer uma pesquisa, né, em algum portal, alguma coisa do tipo, ou acessar o site do órgão para ver a licitação e tal. Não existia nada disso. Aqui a maneira de se encontrar a licitação era pesquisando em diário oficial, né? Então, né, você tinha que normalmente é o pessoal da região, das cidades, assinava os diários oficiais, as empresas, e todo dia tinha que ir lá olhar os edital, né? Ia na parte de edital e olhava. Igual eu mostrei na aula passada, né? Tinha que ficar olhando lá. Então, por isso que era. Hoje em dia não tem mais muito o que se falar nisso, né? Mas na época se conseguia não dar a publicidade esperada, né? Desse tipo de licitação que se mandava lá para 3 empresas que queria, que por algum motivo ali se escolhia essas 3 e pronto, né? Dependendo das outras empresas não iam ficar sabendo. Hoje não ocorre, né? Hoje, por mais que a carta convite, como tem esses sites, todo esse sistema que capta e divulga e tal, então, por mais que você abra uma carta de convite, provavelmente vai ter bastante interessado, né?
Então, normalmente as empresas já possuem um cadastro no órgão licitante, então são convidadas a participar da licitação, né? Então, como que o órgão lá vai convidar, né? A partir desse cadastro, né? As empresas que são cadastradas lá, que já participaram de alguma licitação alguma vez, né? Alguma coisa do tipo, já tem esse cadastro, e essas aí que não, normalmente essas que vão ser as escolhidas. O prazo de divulgação do convite no mural, o jornal de grande circulação local, né, dando publicidade à licitação, até o dia do certame, deve ser de no mínimo 5 dias. Então, essa é uma grande diferença da carta de convite. Um dos questionamentos, um dos motivos que ela era usada era isso, para celeridade, para ir mais rápido. Porque é só 5 dias, né, de abertura, ou seja, do dia que o edital foi informado lá, do dia que foi informado no Diário Oficial, o aviso de licitação, o aviso da carta de convite, até o dia do certame, até o dia das entregas dos envelopes, o prazo é 5 dias só, né? Então, em 5 dias ali, a licitação já estava ocorrendo. Então, né, esse era um dos motivos que se justificava o uso, né? E depois acabou sendo ali um dos motivos que não se usa mais, porque é um prazo muito curto, né? A chance de não ter um número bom de participantes ou de conseguir, né, dar alguma coisa de errado é muito pequeno por causa da transparência, né? A publicidade, a transparência, né? Um prazo muito curto aí para que as empresas possam se organizar para poder participar. Então, imagine 5 dias, né? Você vai ficar sabendo no segundo ou terceiro dia, né? Você vai publicar no Diário Oficial um dia. Você só vai ver no dia seguinte, ou quem sabe até no outro, né? Aí você vai ter ali coisa de dois ou 3 dias para fazer todo o processo para poder participar, né? Dependendo do tamanho da licitação, dos itens, alguma coisa, não tem como, né? Você não vai conseguir fazer cotação e tudo mais para participar, né? O processo licitatório na carta de convite é simplificado e, por isso, mais rápido. Porém, a transparência nesse tipo de contratação fica prejudicada em comparação às outras modalidades de contratação. Então, é isso que eu estava falando. Assim, a publicidade e a transparência fica prejudicada, né? Porque não dá tempo das empresas que não sabiam previamente dessa licitação participar. Raramente vai dar tempo delas participarem. Então, aqui, acaba tendo benefício aqui a empresa que deu o orçamento, porque por mais que a carta de convite seja aberta, né, e aí é outro detalhe, né, quem que vai ser escolhido para ser enviada aí essa carta de convite? Normalmente é a empresa que já deu o orçamento, quando foi lá no processo interno ainda, né, na fase interna de licitação, porque lá teve cotação, tiveram que cotar em algum lugar e tal, e aí normalmente se pede o orçamento para algumas empresas, e depois se manda essa carta de convite para essas empresas. Então, essas empresas, teoricamente, teriam um benefício, porque elas já sabiam da licitação ali antes, né? Antes daquela que só vai vir lá com a divulgação do Diário Oficial mesmo. Então, essas têm mais tempo de se preparar. Então, caso não haja 3 empresas contratadas no município, ou ente público do objeto contratado, poderá a administração convidar menos de 3 empresas para o convite. Então, por acaso, né, se por acaso não tiver nem 3 empresas, né, ali no município que preste aquele tipo de serviço, que venda aquele tipo de produto, alguma coisa do tipo, aí sim a administração pode convidar menos de 3, né? Mas é raro, é difícil isso que aconteceu hoje em dia, né? Normalmente tem 3 empresas, a não ser que seja alguma prestação de serviço de algum, né, tipo meio específico aí, algum serviço meio específico, aí pode ser que não tenha. Mas quando a gente fala de produto é difícil, né? São mais de comércio, de compra e venda. Mas, assim, e se convidar 3 e não aparecer, só aparecer um, não tem problema. Faz o cartão convite do mesmo jeito. Faz a licitação do mesmo jeito, não precisa necessariamente ter as 3. Então, para participar, basta informar ao órgão licitante do interessado e participar 24 horas antes dos envelopes. Então, esse é outro detalhe que a lei fala, né, que você deve ali demonstrar interesse ou informar que vai participar, né, dependendo até fazer o cadastro prévio, com 24 horas de antecedência. Isso que normalmente não é muito cobrado, não. Difícil pregoeiro que a comissão de licitação que vai bater em cima disso aqui, mas por precaução, se for participar de alguma carta de convite, tomada de preço, alguma coisa, manda um e-mail lá, né, pelo menos um dia antes, e se alguém questionar alguma coisa, você fala que informou sim que ia participar, que você teve interesse de participar e tal, né.
Normalmente também já cumpre esse requisito aqui, quando você baixa o edital lá no órgão, né, que normalmente é lá que você baixa, muitas vezes até tem que fazer um pré-cadastro lá para conseguir baixar, e então isso já mostra que você tem interesse de participar, né, já cumpre esse requisito aqui. Mas, de qualquer maneira, né, não custa nada informar aí, mandar um e-mail, alguma coisa do tipo, né, informando, olha, né, vamos participar. Então, assim, né, a gente percebe aqui que tem algumas coisas aqui que hoje em dia já não cabe mais, né, assim, já não, a legislação, a jurisprudência e tudo, o ordenamento jurídico como um todo, e até a sociedade, né, o Ministério Público, está numa outra fase, né, de tentar sempre burlar, de tentar ter um processo mais transparente, mais justo, né, mais correto possível. E a gente percebe que uma modalidade dessa aqui, ela aqui às vezes dá brechinhas, né, para que isso não ocorra, né. Por exemplo, esse prazo de 5 dias para participação, prazo muito curto, né, muita empresa até pode ser que venha ter interesse em participar, mas não tem tempo de fazer alguma coisa, aí automaticamente você está beneficiando aquelas que já sabiam do processo. Essa questão do interesse de 24 horas, né, por que a administração tem que saber, né, um dia antes que você vai participar, né? Que diferença isso, né, vamos dizer assim, na prática, que diferença faz? Se qual empresa que vai participar, qual que vai deixar de participar, né? Se o tratamento para todos são iguais, né, questão da isonomia e da impessoalidade, né, todo mundo igual e tal, porque então, não, eu vou participar, então eu preciso me avisar para eles já saberem, então, que eu vou participar, mas né, na prática isso não poderia ter nenhum tipo de influência no certame, na licitação, em nada, né? Então seria indiferente para a comissão de licitação lá saber se quem vai participar, quantas empresas vão participar, né? E, então, sim, a gente percebe aqui que tem esses detalhes aí, que hoje em dia já não cabe mais, não tem mais o que se falar disso, né? Até porque ele não pode dizer que vai acontecer e tal, mas assim, a legislação hoje ela tenta travar ao máximo, né? Tenta restringir ao máximo a possibilidade de dar alguma coisa de errado, né? Ou a chance de alguém com má fé praticar atos que não são tão legais assim, né? E a gente percebe que, né, esse tipo de modalidade aqui acaba dando essas brechinhas aí, que na época, né, lá em 93, pode ser que não era tanto, né, a mentalidade não era essa e tal, mas hoje em dia não dá mais, não cabe mais esse tipo de coisa, né? Então, até por isso que foi tirado da lei nova aí. Por isso que já foi retirado aí para não ser mais usado mesmo. Já não era mais usado, não. Tá difícil. Alguma cidade do interior ou outra que ainda insistia em fazer uma carta convite. Mas até para obra, né? Isso também é outro detalhe. A carta convite ela sempre foi mais usada para obra. Para aquisição de produto mesmo, não. Mas para obra era bem usada, assim, por vários anos aí, quando a obra era de pequeno valor, né? Obra menor aí, você acabava usando só carta convite para contratação. Aí depois que liberou, até porque não era liberado o pregão para serviço de engenharia, né? Esse detalhe também. Serviço de engenharia, quando surgiu lá o pregão e tal, ele não... Serviço de engenharia aí, construção, projeto, né, qualquer coisa do tipo, não podia ser usado pregão, né? Não era contratado por pregão. Depois foi liberado, a partir de 2010, 12, por ali, já começou. E hoje em dia, daí se contrata tudo, né? Não sei que é uma obra muito grande, que tem alguma complexidade de desenvolvimento, alguma modalidade construtiva, né? Um tipo construtivo diferenciado, alguma coisa e tal, ou construções grandes, que não se contrata por pregão. Mas as basiconas aí, uma reforma, construir um muro, né, um negócio assim, ainda está se usa pregão. Deixa eu ver aqui. Já me deu um aviso aqui. Vamos tocar aqui. Vamos para a próxima, que é a tomada de preço. Então, a tomada de preço ela é bem parecida com a carta convite. Assim, o rito dela, os procedimentos são praticamente iguais no certame, né? No momento do certame.
A diferença é o valor, né, e os prazos. Os prazos são diferentes aí. Então, a tomada de preço já era para licitação maior, né? Principalmente quando a gente fala de obra. Então, tomada de preço, as licitações de até 650 mil reais para bens comuns, né? E 1,5 milhão para obras e serviços de engenharia, né? Então, esses são os valores para que se pode fazer, né, se pode utilizar a modalidade de tomada de preço. 650 mil para obra comum não, para bens comuns, né, para produtos em geral, né, e 1,5 milhões para obras e serviços de engenharia. Então, né, dentro desses valores aí, se usa tomada de preço. Outro detalhe aqui também, né, da carta convite, das modalidades, não quer dizer que, por exemplo, uma licitação de 80 mil não se possa usar a tomada de preço. Né, o que não pode é acima de 80 mil usar a tomada de preço, para usar a carta convite. Abaixo disso se pode usar a tomada de preço. Né? Então, por exemplo, no caso, acima de 650 mil não se poderia usar a tomada de preço. Né? Mas abaixo disso, né, de 0 a 650 se pode usar a tomada de preço. Então, assim, por mais que a licitação seja menor do que 80 mil, se pode usar a tomada de preço. E lá na carta convite, a carta convite, quando é a primeira, passou de 80 mil, já é obrigatório usar a tomada de preço. Abaixo de 80 mil, você escolhe ou usa a tomada de preço ou a carta convite. Depois, quando a gente for ver a concorrência, né, acima de 650 mil, que é a concorrência, aí, né, não é só concorrência. Agora, por exemplo, a licitação de 600 mil, você pode usar concorrência e tomada de preço e tomada de preço, carta convite não. Licitação de 79 mil, 80 mil. Você pode usar carta convite, tomada de preço ou concorrência. Acho que agora deu para entender, né? Licitação de até 80 mil, você pode usar qualquer uma das três. Acima disso, tomada de preço e concorrência. Acima de 650, só concorrência. Então, esta modalidade consiste na administração publicar o edital de competição no jornal de grande circulação local para dar publicidade à licitação. Então, aqui tem que ter a publicação aí no Diário Oficial, né? Tem que ser feita a publicação no Diário Oficial. Lá a carta convite é Diário Oficial e anexar no mural, tá? Anexar no mural do órgão, seja o que for. Mural onde tem grande passagem de pessoas, né? E aqui a tomada de preço se anexa no mural também, então todas as modalidades acabam se anexando no mural do órgão, mas o principal aqui é a divulgação no Diário Oficial. E o prazo, né? O prazo que tem que ficar aberto, isso aí, né? Então, o prazo de publicação do edital até o dia de certame deve ser de no mínimo 30 dias. Né? Então, aqui é 30 dias do dia lá que divulgou, né? Do dia que saiu no Diário Oficial o aviso de licitação até o dia do certame tem que ser de no mínimo 30 dias. Pode ser mais do que 30? Pode ser mais, não pode ser menos. Sempre pode ser mais, né? Nunca pode ser menos. Então, aqui a gente já percebe, né? 30 dias, ou seja, antes de 30 dias não tem compra, né? Não tem contrato, não tem nada. No 30 dias, essa licitação fica aberta aí. Então, as empresas devem realizar um cadastro prévio até 3 dias antes do certame. Isso para comprovar que possuem capacidade técnica para executar o contrato. Se já forem cadastradas, basta juntar o documento de cadastro. Então, aqui na tomada de preço tinha essa particularidade aqui, principalmente quando é obra mesmo, que se exige esse cadastro prévio aí. Então, até 3 dias antes, você teria que anexar lá, né, juntar, protocolar toda a documentação da empresa, para daí eles emitirem um certificado, deixa eu ver se eu lembro o nome, certificado de regularidade cadastral, acho que é isso, CRC. Então, aí se alguns editais de tomada de preço vocês pegarem aí, se falar isso aí, hoje em dia até não fala muito, mas para obra, e dependendo, nem pede. Mas se pedir, né, somente é isso aí, certificado de registro cadastral. E você pede no envelope de habilitação que você coloque esse certificado aí. Que é o que? É você ter feito o cadastro lá antes, você já ter o cadastro no órgão, né, ali a sua documentação já comprova que
seu objeto, seu ramo, a sua capacidade técnica está dentro, né, é pertinente para você fazer essa obra ali dentro da tomada de preço. E até tem níveis, né, normalmente dependendo da cidade. Eu lembro de Curitiba, que tinha muito isso aí. Tem níveis lá, né, você já fica lá cadastrado em níveis. Então, nível 1, obra até de tantos mil, tal tamanho, não sei o que, nível 2, obra assim, né, então era assim. E então, quando saía nesse CRC, já informava, né? Então, por exemplo, lá a obra era do CRC 2, lá, nível 2, e o seu era nível 1, você já sabia que não podia participar. E se fosse participar, ia ser inabilitado, né? Porque o teu cadastro ali, a tua capacidade técnica não era condizente. Então, para isso que servia. Depois andou caindo, eu até entrei com inclinação disso aqui em Curitiba, porque tudo que acontecia, você entrava lá tentando fazer esse registro, e eles demoravam muito tempo para emitir esse registro, assim, esse certificado e tudo mais, né? E, então, imagina, o tomada de preço 30 dias. Você ficava sabendo depois de alguns dias. Beleza, aí você ia lá e dava entrada pedindo esse certificado, né? Juntava toda a documentação da empresa e tal, ia lá e dava entrada pedindo esse CRC. E eles demoravam. Aí chegava o dia da licitação, você ainda não estava com o CRC na mão. E aí não podia participar. Eu entrei com impugnação em pé, e isso aí também foi caindo. Hoje em dia eu até nem vejo mais. Acontece assim, você tem que juntar a documentação, e a documentação tem que estar correta e pertinente, e ver se atende ou não, no momento do certame ali mesmo, né, ali na licitação. Não precisa estar previamente já tudo certo, né, porque senão você vai ter que fazer o cadastro lá com a documentação tudo certo, e depois no certame lá na licitação vai ter que mostrar tudo de novo, né, então assim, não tem necessidade disso. E até, acho que tiraram esse CRC aí, permite que se participe sem esse cadastro prévio aí, né? Até porque a gente sabe que na tomada de preço, como a gente já viu, os envelopes de habilitação são abertos antes do preço. Então, se tiver alguma coisa de errado ali, você já está fora, né? Com CRC ou sem CRC, você está fora. Deixa eu ver um detalhe aqui. Então, esse negócio aí também caiu. Muito assim como caiu lá, não se usa mais, aquele do 24 horas lá na carta convite. Então, são esses detalhes aí que a gente fala, a sociedade é dinâmica, né? As coisas são dinâmicas. Então, muda, né? Conforme as coisas vão acontecendo, vai mudando os entendimentos, as solicitações. E foi isso que aconteceu aqui, né? Tanto lá como aqui, tanto na carta convite como aqui na tomada de preço. Com esses detalhes aí. Então, as fases de protocolo de habilitação de preço seguem o rito informado anteriormente, né? Então, é aquela uma lá que eu falei. Credenciamento, habilitação, envelope de habilitação aberta, analisado, depois o envelope de preço. Então, é importante lembrar que essas modalidades, tomada de preço e carta convite, deixaram de existir na nova lei de licitações. Então, elas foram abolidas aí na nova lei de licitações. Não vai ter mais, né? A partir de 2023, não tem mais carta convite e tomada de preço. Hoje em dia ainda tem, tá? Se vocês forem licitação, somente de interior, vocês vão ver que tem bastante, sim. Deixa eu ver, eu consigo aqui, porque às vezes a gente erra também, né? Sabia que tinha coisa errada. Já não está usando muito, né? Mas a cabeça ainda lembra que é 15 dias, tá, pessoal? Não é 30, não. É 15 dias aqui. Na verdade é assim, ó. 30 dias, tomada de preço é 30 dias o prazo do edital aberto, quando for melhor técnica ou técnica e preço, tá? Quando o tipo de contratação for melhor técnica ou técnica e preço, aí o prazo é 15 dias. Como isso é muito raro acontecer, melhor técnica e preço, daqui a pouco eu já explico o que é isso aí. Apesar de ser lá nos tipos de licitação, aí o prazo vai para 30. Mas o usual comum, que é para todo o resto, ou seja, quando for só preço, né, o tipo de contratação for só preço,
É 15 dias, tá, o prazo. É só 5 dias. 5 não, 15, né? Quando for só preço, né, melhor preço, ou seja, o preço mais baixo, o prazo da tomada de preços é 15 dias. Quando for técnica e preço, é 30 dias. Vamos arrumar aqui já. Vou arrumar aqui para quem comprou as apostilas. No final, eu vou mandar todas essas apostilas de novo, né, revisada e atualizada. Vou acrescentando coisa aqui. E aí, no fim do curso, eu mando de novo para quem comprou aí, elas atualizadinhas, tudo certinho, já revisado. Então, o prazo de produção edital até o dia de certame deve ser de no mínimo 15 dias. Vou comprovar aqui. Para quando o tipo de cor de compra, para ficar mais claro, por preço, menor preço. O prazo será de 30 dias para quando o tipo de compra for de técnica e preço. Então é isso, agora está certinho. Vi que o prazo de 30 dias era meio longo demais. Técnica e preço ou melhor técnica. Só para não ficar sem explicação aqui, esse negócio de técnica aqui, quando se pede lá, né, a empresa tem que demonstrar isso, por isso que vale muito para a obra, né? Para a compra de aquisição comum, não tem o que se falar em técnica, mas para a obra, sim, qual que é a técnica construtiva utilizada para se fazer aquela obra? Não sei lá, vamos imaginar que é um telhado, né? Qual que é a técnica que vai ser usada? Vai ser feito de madeira, de ferro, de alumínio, sei lá do que. Então, assim, seria uma técnica construtiva. Qual que é a técnica construtiva? Daí tem os nomes certos lá, né, estrutural e tudo mais. Então, seria mais ou menos isso. Até num prédio mesmo que for ser construído, tem vários tipos de técnicas, né, para a construção desse prédio, dessa obra. Então, entra aqui, né, qual que é a melhor técnica? Às vezes a empresa lá apresenta um tipo construtivo arcaico, que já não se usa mais, alguma coisa assim, e então não é a melhor técnica. Então, assim, se for contratar só pela melhor técnica, não importa o preço, né? Às vezes o preço é caro, a técnica é boa, mas o preço é bem mais caro. Teoricamente, se pode contratar, né? Mas o mais normal era se usar essa técnica de preço para contratação, né? Então, quando tiver técnica de preço, o prazo é 30 dias, no geralzão é 15. Agora está certinho. Alguma dúvida aí, alguma pergunta, alguma coisa? Estou de olho aqui, ver se não vai cair. Pelo jeito, eu acho que já passou os 40 minutos. Gente, para 5 minutinhos, só vou pegar uma água lá e a gente já dá uma descansadinha também. Mas a concorrência, né? A concorrência é uma modalidade praticamente idêntica à tomada de preço, porém para compras de grande vulto, principalmente obras complexas de engenharia. Então, assim, a concorrência é mais usada para obra grande mesmo, para contratação, quando o valor é alto, né? Acima de 1,5 milhão, né? Como a gente viu lá, a tomada de preço até 1,5 milhão. Então, acima de 1,5 milhão, que entra a concorrência. Então, assim, é para comprar bastante coisa, né, grande, coisa cara, e aí que acaba se usando a concorrência. Então, mas também pode ser usado para compras e alienação de imóveis públicos e para qualquer outro tipo de aquisição. Então, aqui é um detalhe, né, para quando vai se alienar imóvel, se usa concorrência também. E pode ser usado aí para comprar qualquer coisa, não precisa só obra de engenharia, só obra complexa de engenharia, pode usar até para comprar objeto mesmo.
Tem um lugar aí, uma cidade aí cidade pequena, até que só usa concorrência até hoje. Você usa concorrência para comprar merenda escolar, para comprar tudo. Lá é feito através de concorrência. Na minha opinião, não é o certo, mas fazer o quê? Agora que a lei do pregão devem ter parado, até nem vi mais, mas devem ter parado lá, deve estar usando pregão, né? Porque não é possível. Então, na Lei 8.666 era obrigatória a realização de audiência pública na fase interna para realizar a concorrência. Então, o que eu falei na aula passada? Quando se abrir a concorrência, normalmente se fazia essa audiência pública. O que é essa audiência pública? É chamar a população para uma reunião, chamar a sociedade, quem tiver interesse, para uma reunião e ali discutir os procedimentos, discutir essa compra, esse gasto público, né, se fosse lá a construção de alguma coisa, se discutia essa construção, se é viável, se não é, né, que jeito que ia ser, como que ia ser feito, tal. Então, assim, chamar a sociedade ali para participar dessa realização, desse processo aí, né. Então, a concorrência, a audiência pública aí serve para isso, para informar a sociedade o que vai ser feito e ouvir a sociedade com relação àquilo, né. E isso tem que ser feito lá na fase interna, antes mesmo após aberto o processo licitatório, mas antes de qualquer outra coisa, né? Antes de começar a fazer orçamento e tudo mais. Então, abriu o processo licitatório, se fundamentou a viabilidade da aquisição ali, né? Se fundamentou a viabilidade e a necessidade. Então, aí já seria ali o momento de se abrir uma audiência pública com relação àquilo. Na prática, quando é obra, coisa grande mesmo, de grande vulto, aí sim se abria, se usava audiência pública. Mas concorrência já não estava sendo muito usada, né? Por exemplo, nessa cidade que eu falei lá, que eles estavam usando ainda, não sei se agora ainda usa, mas até pouco tempo usava, mas não abria audiência pública para comprar merenda escolar, por exemplo. Eles abriam concorrência direta lá, não fazia audiência pública. Os procedimentos de julgamento das propostas são realizados por uma comissão de licitação, com pessoas capacitadas tecnicamente para analisar as propostas conforme o objeto contratado. Então, aqui, normalmente, quando a gente fala de concorrência, o correto seria para obra de grande vulto, né? Então, nas comissões, quando é obra de grande vulto realmente, sempre tem alguma pessoa capacitada tecnicamente ali para, né, que entende daquilo ali que está sendo contratado, né? Então, o mais comum que está sendo construído um prédio, uma pavimentação lá, um asfalto, alguma coisa do tipo. Então, tem engenheiros ali, tem arquitetos ali, que entendem daquele meio de construção, entendem daquele assunto, na comissão de licitação, porque eles que vão conseguir ali julgar, né, e analisar até com critérios técnicos, né, a capacidade da empresa, né, se a empresa realmente tem condições de fazer aquilo, se não tem, né, analisar os atestados, se está condizente com o que está pedindo no edital, esse tipo de coisa, né? Então, por isso que normalmente nesses tipos de contratação aí, nessas modalidades, se tem na comissão de licitação uma, duas pessoas, até três, né, com capacidade técnica ali, com conhecimento e formação profissional na área, para ajudar ali nesse processo, né, ajudar nessas análises aí de documentação. Então, de concorrência é isso. Não tem muito, né? Assim, é praticamente igual, só muita questão de valores mesmo. E aí, lógico, conforme é o valor, normalmente a aquisição ela é mais complexa, né? Por algum, né? Seja pelo que está sendo comprado mesmo. Por exemplo, você vai comprar trator, caminhão, às vezes vai comprar um maquinário pesado, né, que custa lá milhões, então, assim, é mais complexo, né? Então, você tem que tomar uns cuidados a mais. E por isso que vai mudando essas modalidades aí. A concorrência seria para isso. Quando é uma coisa mais complexa, independente de ser engenharia ou não, mas, né, é mais complexo, mais caro, então se usa uma modalidade mais completa, seria assim. E com prazos maiores e tal, né, para dar tudo ser feito com mais calma, com uma análise melhor, né. Mas basicamente as modalidades são iguais, né.
o rito é igual. Qualquer uma delas, né? Vamos repetir aqui. Então, qual seria o procedimento, né, nessas modalidades? Qualquer uma delas, é igual. Então, né, na prática, né, o credenciamento. Então, o que seria o credenciamento? Entrega dos documentos de... Aqui, normalmente, o que é? Documento pessoal do representante da empresa ou do proprietário, né, do sócio, de quem for lá, quem estiver participando. O contrato da empresa. Contrato para você ver ali que a empresa é aberta, né, existe realmente o objeto dela e tal, tal. E aqui, se for ME, normalmente certidão simplificada. Você apresenta uma certidão simplificada. Normalmente são esses documentos de credenciamento. Lógico, você tem que olhar o edital lá e lá vai dizer, né, certinho. Mas, assim, normalmente são esses aqui. Aí depois vem os documentos de habilitação, que é o envelope, né? É o envelope de habilitação. É o envelope 1, a gente vai ter esse nome. E aí aqui no envelope é toda a documentação de habilitação, que vai estar lá no edital também, toda a documentação. Aqui já entra daí a documentação, CNPJ, comprovante de inscrição do CMS, se for o caso, né? E quando é prestação de serviço não tem CMS. Certidão federal, certidão estadual, certidão municipal, certidão do TST lá, trabalhista, certidão do FGTS, né, da Caixa Econômica, CRF lá, certidão de falência, se pedir balanço, normalmente para quando é concorrência, até tomar de preço, que é valor mais alto, se pede balanço, e os atestados de capacidade técnica, normalmente é isso, aí a habilitação. No envelope de habilitação, normalmente é isso aí. Se pedir mais alguma coisa lá, tal, vai estar tudo no edital. Então, no envelope 1, que é a habilitação, você vai pôr isso aí. No envelope 2 é a proposta de preço. Então, aqui. No envelope 2 é a proposta de preço. Na proposta de preço, por exemplo, se for obra ou serviço de engenharia, normalmente a proposta é grande, tem as planilhas lá detalhadas, tudo certinho, né? Com os valores de cada item, e, né, para no final lá daí ter o somatório e tal. Então, assim, é grande. Se for produto, não, vai estar lá o valor descritivo, igual no pregão mesmo, né? Item, valor, descritivo, marca e preço unitário, preço total. E os requisitos lá que a serem cumpridos lá, né? As declarações, né? De que a proposta vale por 60 dias, está tudo tirando, que também tem as declarações. Declarações. De habilitação, declaração, o que é? Normalmente a declaração de que o emprego é menor, declaração de que você não tem nenhum parente lá no órgão licitante, declaração que sua empresa é inidônea, né, não foi declarada inidônea em nenhum lugar, ou seja, ela é idônea. O que mais pede declaração? De menor, parente, idoneidade, mais uma que fugiu aqui. Que cumpre os requisitos de habilitação também, normalmente pede, então, mais ou menos isso aí. Mas tudo está lá no edital. Aqui eu estou falando, estou lembrando de cabeça. E na proposta de preço, às vezes, se pedir alguma declaração, alguma coisa, também vai estar no edital, se for junto. E aí, o procedimento, o que é, né? Você vai fazer o credenciamento, beleza, credenciou, você está credenciado. Passou no credenciamento. A empresa é do ramo pertinente, você apresentou o documento ali e tudo mais. Então, você está credenciado. O que é o estar credenciado? Você está credenciado a participar do certame ali, a fazer né, praticar os atos. Ou seja, olhar a documentação dos seus concorrentes, falar alguma coisa, né, se manifestar ali, alguma coisa do tipo.
se você não credenciar ninguém, só entregar os envelopes, não vai precisar. Normalmente, quando na tomada de preço, às vezes você não, no envelope de habilitação você já põe os documentos de credenciamento e eles aceitam. Ou então você entrega 3 envelopes, né? Se você não for participar, só for deixar os envelopes. Ou mandar pelo correio, ou protocolar antes, e no dia você não vai estar lá. Então, né, pode ser, o mais correto é protocolar 3 envelopes. Um com os documentos de credenciamento, por mais que você não vá participar, mas para mostrar que a empresa é do ramo pertinente. E aí os envelopes de habilitação. Mas às vezes na prática se habilita, se coloca os documentos de credenciamento no envelope de habilitação, o órgão lá vai abrir e vai ver que está lá e vai passar do mesmo jeito. Então, principalmente esse, credencia, depois, beleza, passou, vai para a habilitação, abriu o envelope de habilitação de todo mundo. Comissão de licitação vista, passa para os concorrentes, passa para os participantes ali. Os participantes analisam documento por documento, tal, se tiver algum questionamento, fala, né, faz o questionamento, né, se achar que tem alguma coisa de errado, fala que está de errado e tudo mais. E, né, então, analisa de todo mundo e tal. Aí, no fim, se tiver questionamentos, alguma coisa que não for conseguir ser sanado ali na hora e tal, se você quiser entrar com recurso, você vai pedir, né, se manifestar ali a intenção de recurso, aí vai ser suspenso o processo. Então, ou seja, nem vai abrir os preços. Aí, depois da fase de recurso, aí volta o processo, né, volta ali o processo, retorna o certame, né, e aí vai para a fase de preço. Aí que abre a fase de preço, mesma coisa, abre o envelope, analisa, está tudo correto, tudo certo, passa pela vista, passa para os participantes analisam o visto, e, né, se tiver algum questionamento, recurso de novo, e assim vai. Até que no fim, vê quem apresentou a menor proposta, o menor preço, né, e esse é o declarado vencedor, o objeto é adjudicado para ele, né, lembra? Então aí, né, depois disso, o objeto vai ser adjudicado para essa empresa, depois vai para a fase de homologação, que eles vão reanalisar tudo de novo, está tudo correto, tudo beleza, aí sim se chama aí se homologa, né, o processo licitatório, e aí chama a empresa para assinar o contrato. Depois do contrato assinado, se emite o empenho, e aí se autoriza o fornecimento, né, se for obra, se autoriza o início da obra, se for produto, se autoriza ali a entrega. Depois de entregue, passando o prazo, lá dos 5 dias, está tudo ok, se liquida aquela nota fiscal ali, né, o responsável lá carimba, assina, diz que está tudo ok, que o produto foi entregue e tal, e aí tem a liquidação lá para o setor de tesouraria, e aí vai ser feito o pagamento dentro do prazo do edital. Então, sim, o procedimento licitatório, do começo ao fim, é isso. É isso aí, do início até o pagamento. Então, agora vamos falar um pouquinho da lei nova, né, da concorrência na lei nova. Dificilmente isso aqui vai ser usado, só para obra muito grande mesmo, por conta do pregão estar dominando, né. Então, dificilmente vai ser usado, mas para obra grande vai, com certeza. Para as contratações de obra aí, de construção, de estrada, dessas coisas. Tudo é concorrência. Então, na Lei 8.666 era obrigatória a realização de audiência pública na fase interna, já na Lei 14.133, não. Não é obrigatório, né? A realização de audiência pública, para utilizar essa modalidade, é facultativo, né? Se realiza se quiser, se faz audiência pública se quiser, porém, incentiva o chamamento popular independente da modalidade quando o objeto contratado. Então, vamos lá. Então, aqui, né, resumidamente, o que é? A concorrência na Lei 8.666 era obrigatório realizar, né? Via de regra era obrigatório, tinha que realizar a audiência pública. A audiência pública, via de regra, era obrigatória. Já aqui na 1433, não, já ficou facultativo, né? Realiza se quiser. Até por conta disso, lá era obrigatório, mas no final, lá de 2010 para frente, por aí, já não estava usando tanto assim, né? Só quando era realmente obra de interesse da população. Mas no geralzão não. Então por isso que aqui já se tornou facultativo. Até se adequando a isso, né? Agora, lógico, quando o que vai ser feito, né, o que vai ser realizado tem impacto na sociedade, aí sim se pratica, né, se realiza essas audiências aí.
Por exemplo, aqui no Paraná, porque a concorrência também é usada para concessão, né? Depois a gente até vai ver aqui. E ela tive lá em cima, né? Para concessões também, às vezes, usa concorrência e tal. Então, por exemplo, pedágio no Paraná, está tendo audiência pública, várias cidades, porque é uma coisa que influencia na vida de todo mundo. Então, quando vai construir uma obra grande no centro da cidade, lá, sei lá, vai mudar algumas vias, né? Vai ter impacto ali no comércio daquela região e tudo mais. Então, assim, é coisa que interessa para a sociedade. Então, se faz audiência pública aí antes de ter a licitação, né? Então, isso que a gente quer dizer quando fala que o impacto social é isso, quando o que vai ser realizado, o que vai ser feito ali, vai causar algum tipo de prejuízo ou de benefício na vida das pessoas, daquela região, daquela cidade, seja do que for. Então, o impacto social é isso, né? Então, sempre quando houver alguma coisa desse tipo, aí se realiza as audiências públicas para conversar com a sociedade. Na verdade, eu disse tudo isso, é uma conversa com a sociedade, com a população, para saber ali a opinião, o que eles acham e tal. Então, a concorrência na nova lei deve ser usada para a contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns, e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser. Então, aqui, né, quando vai ser usada a concessão na nova lei? Contratação de bens e serviços especiais, ou seja, já não é mais o comunzão lá igual na outra, né, já é serviços especiais. Bens e serviços especiais, o que é isso aqui? Até isso aqui vai precisar de uma regulamentação, né? Porque o que é, né? Como é que a gente pode dizer se o bem ou o serviço é especial? Assim, é subjetivo, né? E obras, então, contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns, né? Então, obras e serviços comuns, beleza, é o geralzão. Então, ter obras e serviços pode ser caracterizado como comum. E daí que vem de novo, obras e serviços comuns e especiais de engenharia, né? Por critério poderá ser. Então, assim, resumindo, né, quando o serviço for de engenharia, ele pode ser comum ou especial. Agora, quando for contratação de bem, ele tem que ser especial. Agora, o que é bem especial? Então, aí que fica a dificuldade. O que eu poderia dar um exemplo aqui de um bem especial? É esse, um maquinário lá diferenciado sei lá, de cavar túnel, de perfurar terra, sabe? Alguma coisa desse tipo. Um maquinário, né, complexo e tudo mais. Isso seria um bem especial, não é o comum, o usual. Você não encontra no shopping, não tem no Mercado Livre lá para você comprar. Então, coisas assim poderiam ser consideradas, né, bens especiais. Mas, né, aí um supercomputador e tal poderia ser considerado especial. Alguma coisa nesse sentido. Né? Mas, assim, a gente percebe que é subjetivo. Não é tem aquela clareza, né, que a gente indica e fala, não, isso aqui, sim, isso aqui, não. Então, é meio complexo. Via de regra, não sendo esse tipo de maquinário, essas coisas assim, bem fora do normal mesmo, eu duvido que vai usar concorrência, é pregão mesmo. Então, e aí, qual que é o tipo, né? Quais são os critérios de concorrência que pode ser usado na concorrência? Né? O menor preço, que é o comum, que é o mais usado, que é isso que eu expliquei. Todo mundo dá seu preço lá, o que tiver com preço menor é o ganhador. Melhor técnica ou conteúdo artístico, né? Esse melhor técnica é aquilo que eu falei lá, que também, quando a gente sai fora da parte de obra de engenharia, essas coisas, também entra que a parte de conteúdo artístico. O que seria isso aqui? Sei lá, uma pintura lá, um tipo de uma pintura de um quadro, uma pintura artística numa parede, alguma coisa do tipo, né? Então, aqui também seria mais ou menos assim, qual que é a técnica usada? Assim, né? Tem vários tipos de técnica de pintura, ou, sei lá, de escultura, alguma coisa mais artística, assim, né, de quadro e tal. Então, sim, aí seria entre isso aqui, melhor técnica ou conteúdo artístico. Né? Qual que é a técnica que mais se chega ali ao que a administração está querendo, que o órgão controlador está querendo. Né? Então, não é só preço, às vezes o preço é o mais barato, mas a técnica usada ali por aquela empresa ali não é a esperada, né, que a administração quer,
porque o resultado não vai ser tão bom e tal. Então aí se junta, né? Isso seria a melhor técnica. Técnica e preço é essa, que daí se junta, né? Você faz lá uma análise, uma média, né? Não, a técnica é boa, o preço está bom, então beleza. Aí que a gente entra naquela questão do custo-benefício. A técnica é boa e o preço é bom, então beleza, esse é o melhor custo-benefício. A técnica é ótima, excelente, só que o preço é absurdo, então não tem custo-benefício, então tá fora. Não, o preço é baixíssimo, o preço tá. Só que a técnica é precária, é antiga, já não se usa mais e tal. Então também não dá, né? Então, quando se usa técnica e preço, é mais ou menos isso. E se tentar atingir o melhor custo-benefício. Só que aqui a gente volta a dizer, né? Subjetivismo total, né? Como é que o que pode ser o melhor custo-benefício ou ali, né, a técnica e preço equivalente para mim e para você pode não ser. Você pode falar, não, essa técnica aí é absurda, né? Não se pode usar. Você fala, não, a técnica é boa, né? Então, assim, quando a gente fala de técnica, desse negócio de melhor técnica e tal, tem esse caráter subjetivo aí, que é complicado, né? Não tem como, aí vai de cada um. Maior retorno econômico. Isso aqui nós já estamos entrando lá nos tipos, depois eu retomo lá isso um pouco melhor. Maior retorno econômico é tipo assim, quando você vai, né, prestar um serviço ali, ou até vender um produto, e esse produto vai gerar economia para aquele órgão, vai gerar economia para aquela administração, né? Então, qual que vai ser essa economia, né? Conforme essa economia que for gerada, né, conforme esse valor que vai se gastar menos, é que você vai receber o seu pagamento, né? Então, assim, conforme o produto que você apresentar ou o serviço que você prestar e tal, conseguir um maior retorno, ou seja, conseguir que a administração economize mais, então esse que vai ser o contratado, né? Aquele que apresentar um serviço ou um produto que vai dar a maior economia para a administração. Então esse é o maior retorno econômico, porque a administração conseguiu economizar mais. Também pode ser o caso de que vai oferecer um serviço ou um produto que vai dar renda para a administração, né? Não vamos falar de vender aqui, mas sei lá, vai ter algum retorno financeiro positivo de alguma maneira, né? Então, essa empresa que apresentar esse produto ou esse serviço que vai dar um maior retorno financeiro para aquela administração, vai ser a empresa contratada, né? Então, seria isso. Tentar dar um exemplo meio prático, talvez vocês entendam. Empresa de filtro, né? A empresa lá produz filtro de caminhão. E aí ela vai lá e vende, né, vende os filtros para todo o maquinário da prefeitura. Vende lá. Toda a frota da prefeitura começa a usar o filtro. E ela consegue demonstrar, né, ali na hora da licitação e tal, ela consegue demonstrar através de estudo técnico daí e tal, né, que utilizando os filtros dela, a economia de combustível, a economia de diesel na frota, vamos dizer que a frota gastava por mês lá 1.000 litros de diesel. Vou dar um exemplo baixo aqui, né? Então a frota por mês lá daquela prefeitura gastava 1.000 litros de diesel. Aí essa empresa consegue comprovar que utilizando os filtros de combustível dela, por ele fazer uma filtragem a mais e tal, sei lá por quê, em vez de gastar 1.000 litros por mês, a frota vai gastar 800 litros. Ou seja, vai ter uma economia de 200 litros. E a outra empresa lá comprovou lá e tal, o estudo dela vai ter uma economia de 100 litros. Então, a que vai ser, que deu o maior retorno econômico, é essa que vai economizar 200 litros, vai ter uma economia maior de combustível ali da frota. Então, essa questão do retorno econômico é mais ou menos assim. Ou pode ser até um software que vai ser instalado, vai controlar a questão de frota, vai controlar alguma coisa, e com isso vai conseguir gerar uma economia, né? Alguma coisa assim. Então, assim, é difícil ser usado. Mas é possível, por exemplo, se você tem um cliente que você percebe que o produto dele encaixa numa modalidade dessa aqui, de maior retorno econômico, compensa, né, ser feito um trabalho aí, vamos supor que, por exemplo, nesse caso dos filtros aí, compensa tentar fazer um trabalho nas prefeituras e tal, para, né, que se abra a licitação com essa modalidade, maior retorno econômico, né? Porque não só a sua empresa, não só essa empresa com esses filtros, as outras também, né? O filtro normalmente gera um ganho, né? Então, nesse tipo aí, caberia uma licitação dessa modalidade aqui. Então, assim, são
coisas, por isso que é importante a gente saber, né? Apesar de ser difícil usar, mas é importante. Às vezes acontece aí de, né, aparecer alguma empresa para você de que cabe isso aqui, e compensa tentar fazer um trabalho aí para que você tenha a licitação desse tipo. Então, ele tem o maior desconto. Né? O maior desconto é usado para quando tem tabela. E aí o valor que você vai ofertar é conforme o valor da tabela, ou seja, você vai dar 10% de desconto no valor da tabela, 20% de desconto no valor da tabela, 30%, por aí vai. Isso aqui é usado muito para produto de hortifruti, porque existe, todo Ceasa tem a tabela de hortifruti, né? Então lá no Ceasa lá existe uma tabela e nessa tabela que vai estar o preço do alface, do tomate, do abacaxi, do não sei o quê. Então lá na Ceagesp em São Paulo tem, sei lá, Ceasa aqui, Curitiba, né? Todas as capitais aí e tal. Normalmente tem essa tabela, não lembro o nome dela, né? Mas tem. Então, quando é compra de hortifruti, normalmente se usa essa tabela do Ceasa, normalmente é a da cidade, né? Então, se for Curitiba, vai usar de Curitiba. São Paulo vai usar de São Paulo. Né? A sua cidade aí vai usar da sua. E aí os preços, né, os valores, eles são ofertados em desconto, né? Como eu falei, 10%, 20% do valor dessa tabela. Então, quando você for fazer teu preço lá, né, você saber que preço que você vai entrar, que preço, qual o desconto maior que você pode dar e tal, você vai ter que pegar a tabela e analisar e aí vai dar o desconto em cima dessa tabela. Sinap também se usa, que Sinap é para obra, se usa a tabela Sinap. Né? A Audatex é a tabela para serviço automotivo, que está se usando muito também. Essa tabela Audatex para quando é serviço automotivo, tanto de peça como de serviço mesmo, porque ela ali especifica até a quantidade de horas. Então, vai trocar um pistão, vai trocar o pistão lá do motor. Lá na tabela ela tem lá, para troca de pistão do motor do carro tal, tantas horas lá, sei lá, 5 horas. Então já se especifica ali que vai ser pago 5 horas de serviço e o valor da hora para troca de pistão é, sei lá, R$100, vamos supor. Então nessa tabela já especifica tudo. E aí, né, se você der um desconto de 20%, aí, então o valor que você vai receber vai ser lá 20% em cima do valor da tabela, né, para aquele serviço. Quando é serviço assim, normalmente também se pede um orçamento, tá? E esse orçamento aí é feito com base na tabela. Então, fala assim, às vezes acontece também, a administração vai mandar lá e pedir assim, eu preciso, manda o carro para orçamento. Aí, para ver o que tem que ser feito, né? Porque a administração lá, o setor não sabe que precisa arrumar um carro. Ela vai mandar para quem ganhou a licitação lá de automotivo, lá de serviço automotivo. E assim, o responsável lá vai ter que fazer o orçamento. Então preciso trocar amortecedor, preciso trocar bucha, não sei o quê. E aí ele faz esse orçamento, manda para o setor aprovar o orçamento. Isso é tudo com base na tabela, né? Essa tabela é o da Tex, conforme o desconto. E aí, se aprovado, realiza o serviço e tal. Então, assim, quando é maior desconto, normalmente assim está sendo cada vez mais usado essa questão do maior desconto. Qual que é a grande vantagem disso que é maior desconto? Até, vocês já estavam vendo aí. O maior benefício dessa questão é por quê? Porque a tabela é mutável e o valor vai ser usado no valor do dia, ou seja, em janeiro o valor em janeiro o valor da batata lá no Ceasa é R$10 o saco, né? Vamos supor, é R$10 o saco. Só que lá em julho, agosto, que é entre safra, está fora de época, é frio e tal, que some batata cara, né? Em janeiro tem batata para todo lado, chega lá na época de frio, junho e julho não tem. O valor do saco da batata vai para 30. Então, qual que é a questão desse maior desconto, de se usar essas tabelas como base? Porque se em janeiro foi 10, você deu 10% de desconto, então você vai receber 9. Em agosto, lá que a batata foi para 30, você deu 10% de desconto, você vai receber 10% de 30, vai dar 27, então você vai receber 27. Ou seja, você não precisa ficar pedindo um reequilíbrio de preço nem nada, porque o valor, ali, automaticamente o valor de mercado vai estar na tabela. Né? Se tiver algum aumento de preço, alguma queda de preço, alguma coisa, a tabela vai mudar. E aí, automaticamente, o valor que você vai receber é condizente com a realidade. Então, você não precisa ficar pedindo reequilíbrio, a administração não precisa ficar dando reequilíbrio, não precisa ficar, né, dando preço aí, nem nada, porque ele vai variar conforme o valor da tabela. Mas, mesmo assim, ainda tem gente falando de reequilíbrio de preço em cima de tabela.
no máximo da Altatex, que às vezes fica estagnado lá o valor, alguma coisa do tipo. Não deveria, né? Mas e aí sim, né, até caberia um pedido de reequilíbrio em cima do valor da tabela e tal. Mas já não é tão comum assim. Então a concorrência também pode ser usada para concessão de serviço público e para contratação de parceiro público-privado. Então aqui, né, a concessão, como eu falei, do pedágio, né, o que é concessão? Né? Concessão de serviço público é quando o Estado, né, ele passa para o particular a responsabilidade de se fazer aquele serviço que seria de obrigação dele. Então o Estado tem a obrigação de prestar vários serviços, de manter vários serviços, né? Mas quando ele passa para o particular essa responsabilidade do serviço, que a gente, assim, bem resumidamente, chama de concessão. E aí o particular ele vai explorar esse serviço, e vai receber por ele, né? Então, no caso de concessão, pedágio. Né? Então, é responsabilidade do Estado manter as obras, manter as rodovias, né, em boas condições e tudo mais. Mas o Estado percebe que ele não consegue fazer isso, ele não dá conta, e aí ele permite que o particular explore esse tipo de serviço, então, que originariamente seria dele, do Estado. E aí ele concede o direito a alguma empresa para que se faça, né, se explore esse serviço. Né? Então, isso aí é o exemplo do pedágio. Então, ele abre lá uma concorrência. Nessa concorrência, conforme é a modalidade, aí pode ser até um menor preço ou o maior retorno, né? E se abre conforme for a modalidade. E aí, a empresa que ganhar lá, vamos supor que é o menor preço, a empresa que der o menor preço por quilômetro rodado, normalmente é assim, qual que vai ser o preço que o usuário vai pagar por quilômetro? Ah, é tanto, né? E vai se tendo um leilão lá mesmo. Ah, R$10, R$9 e tal. Então, a empresa que ganhar tem o direito de explorar esse serviço aí. É concedido a ela esse direito, isso que chama concessão. E aí ela vai fazer o serviço e tal, e a gente vai pagar. Então, isso é concessão. Parceria público-privada é quando tem ali uma empresa privada também que está fazendo, ou seja, particular, mas tem dinheiro público, tem algum tipo de incentivo público, né? Tem algum tipo de apoio ali do Estado, né? Tem algum tipo de apoio do Estado nessa empresa para que se ocorra aí, né? Por isso que chama parceria público-privada, porque são os dois em conjunto que vão estar ali fazendo alguma coisa para a sociedade, né? Explorando algum serviço, né? Dando alguma coisa e tal, uma coisa assim. Você fez, se eu não me engano, o sistema S, né? SESI, SESC, Senat, tal, usa essa parceria público-privada. Alguma dúvida aí, alguma coisa? Falem alguma coisa aí para a gente. Tem pregão presencial, leilão, concurso, tem bastante ainda. Vou me achar aqui. Aqui, então vamos lá. Pregão, vocês ficam falando que não tem dúvida, nunca tem dúvida, eu fico me achando aqui, falo, nossa, eu explico muito bem, porque ninguém tem dúvida. Ou vocês são muito inteligentes, né? Já precisava só de ler aqui, já entende. Porque normalmente é para ter dúvida mesmo, é para perguntar e tal. Mas vamos lá.